As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Pode trazer aquele suporte para mim, Gabriel? Nós queremos, meus queridos irmãos e irmãs, refletir que neste dia, nesta noite particularmente, os Atos dos Apóstolos trazem para nós um grande desafio. Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Foram as palavras do sumo sacerdote aos apóstolos. Antes com medo, a experiência antes da Páscoa. Medo, vergonha, timidez, eram os elementos que compunham aquele grupo dos apóstolos. Agora, meus queridos, eles têm coragem, são destemidos. A primeira pregação de São Pedro converte 3.000 homens, converte 3.000 pessoas. Aquele simples pescador, cuja tradição da igreja dizia que se tratava de uma pessoa muito simples, agora é uma pessoa destemida e corajosa. São os frutos da ação do Espírito Santo de Deus. E o sumo sacerdote os ameaça. Nós tínhamos proibido expressamente que vocês ensinassem em nome desse Jesus. Confesso que quando eu rezava esta primeira leitura, antes de vir aqui celebrar com vocês e para vocês, eu me lembrava desta batalha espiritual. Não é só uma batalha de saúde pública contra o Covid-19. É uma batalha de cunho espiritual também. Não é contra homens de carne e sangue que vós deveis lutar. É bíblico isto. O Covid também nos proibiu de que nós trouxéssemos o povo para a igreja. O Covid também havia nos proibido de abrirmos as portas da igreja. O Covid nos proibiu que entregássemos a Eucaristia, a vida para as pessoas. Mas ele não pode conter o Espírito Santo de Deus. Ele não pode conter a ação do Espírito Santo de Deus. Assim como não conseguiu conter os apóstolos, mesmo sob ameaças. Nós havíamos proibido vocês, mas vocês encheram a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Olha só, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Você não consegue ver uma semelhança entre o que está acontecendo? É como se esta batalha, o Covid, dissesse, olha, eu fechei as igrejas. E nós pudéssemos dizer hoje, mas nós abrimos cada uma dentro de cada família. Em cada família hoje é uma igreja católica, viva, que reza, que não assiste a missa de qualquer jeito, mas que se põe com dignidade, com respeito, para poder assistir uma missa, valorizando o ato mais sagrado que existe nesse mundo, que é a celebração de uma Santa Missa. Hoje nós podemos responder, é preciso obedecer a Deus mais do que aos homens. A igreja continua viva e fortalecida. Nós não estamos de portas fechadas por causa do medo. Nós estamos por obediência, por prudência. Mas o Espírito continua conosco, mais vivo e mais forte. A igreja não depende da ação humana exclusivamente. A igreja é instituição divina. A igreja é sacramento de salvação. E ela se utiliza desse intermédio humano, frágil e limitado, para trazer para você a palavra que nos preenche, que nos salva. É tanto, cada vez que o Padre proclama o Evangelho, ele beija o Evangelho e ele diz, esta é uma palavra que pode lhe salvar. É uma palavra de salvação. Portanto, queridos, o Atos dos Apóstolos está se cumprindo hoje. Os sumos sacerdotes disseram, nós havíamos proibido vocês de celebrarem. Nós havíamos proibido, tentamos acabar com vocês.
tentamos minar a fé católica, mas cada vez mais o efeito é o contrário. As pessoas têm sustentado a sua fé. E a dificuldade tem sido como que um tempero de aprimoramento da fé das pessoas. Se antes era fácil você participar de uma missa, a mãe de todos os vícios é a acomodação e a vida fácil. Toda a vida fácil, ela gera muitos vícios. E agora nós não estamos na vida fácil, nós estamos na vida da labuta. E é aqui que é o celeiro dos novos santos da igreja. É difícil assistir uma Santa Missa inteira por um celular? É difícil assistir uma Santa Missa inteira por um computador? Tela diferente, áudio diferente, tudo isso é impeditivo de você desistir? É impeditivo de você ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas até com dificuldade de sinal de internet? Quantas pessoas até que lutam, se preparam, meu Deus, tomara que hoje o sinal não caia. Quer dizer, isso tudo é luta, isso tudo é esforço. E eu repito, queridos, creio firmemente que está nascendo a Igreja de Jesus Cristo cada vez melhor, cada vez mais adorador. O Papa Francisco profetizou esta semana: se preparem para dias melhores. Quer dizer, dias melhores estão por vir. E para concluir esta reflexão, olha, meus queridos, todas as vezes que o inimigo, visível ou invisível, tentou destruir a igreja, esta saiu mais fortalecida, sempre. O bem sempre vence. Israel, Jerusalém, a cidade santa, ela várias vezes foi invadida por povos estrangeiros. Os vizinhos faziam guerra, entravam na cidade, assim como faziam nas cidades vizinhas, e destruíam a cidade. Mas Israel sempre conseguia se reconstruir. Jerusalém sempre conseguia se reconstruir. Mas por quê? No subsolo, o rei Ezequias construiu um rio de águas. E esse rio de águas que corria e que formava a piscina de Siloé, fazia com que após cada destruição da cidade, ela pudesse ser reconstruída pelos sobreviventes com base na água que estava no interior da cidade. Se fecharmos as nossas portas, a água do Espírito continua a mover a Igreja de Jesus Cristo para nós nos reconstruirmos. O que está acontecendo com a Igreja Católica no mundo é um processo de reconstrução. E nós estamos dispostos a isso, com amor, paciência e perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.